Fala pessoal, tudo bem com vocês? Em jogo horroroso, péssimo, terrível, o Corinthians fica no empate com o lanterna do Brasileirão, o América, e ainda continua com o risco de ser rebaixado. O resultado foi péssimo, desempenho pior ainda. Vamos falar sobre isso? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Esse vídeo é um oferecimento de sportsbet.io, a minha casa de apostas. Te cadastra lá rapidinho, começa a te divertir apostando em jogos todos os dias e em todas as modalidades esportivas. E você pode até faturar. Olha só as odds para a Liga dos Campeões da Europa, UEFA Champions League, para Galatasaray e Bayern de Munique. O Bayern é favoritaço, pagando 1,42, né? O empate quase 5 para cada real que você apostar. E o time turco 6,73. Será? Joga em casa. Braga, de Portugal, e Real Madrid. Se liga, o Real favoritaço 1,44, o empate pagando mais de 5 e o Braga, o time português, 6,34. Vamos para Sevilha e Arsenal da Inglaterra, o Sevilha da Espanha. O time inglês, 1,81, é favorito, mesmo fora de casa, empate. Quase 4 para cada real que você apostar e o Sevilha mais de 4. Para fechar, União Berlim da Alemanha contra o Napoli da Itália. Os italianos aqui favoritos, mas ainda assim uma odds bacana, pagando quase 2. Empate acima de 3 e o time alemão quase 4, 3,81. E aí? Faça suas apostas, odds incríveis para você poder tirar uma graninha, né? Aposte com responsabilidade. Sportsbet.io, aqui da Mais Green. Eu falava aqui na prévia do jogo, o Corinthians não poderia negociar com esse resultado. Tinha que vencer o América Mineiro em casa. Ainda mais depois do que aconteceu na tabela de classificação. Porque as situações foram se desenrolando, o Cruzeiro venceu o Atlético fora, o Vasco e o Santos acabaram tropeçando também, né? Acabaram perdendo seus jogos, mas começou a funilar. O São Paulo venceu no sábado e desgarrou. O Corinthians, para poder respirar um pouco melhor, precisava vencer e recebia o lanterna do campeonato. Por melhor que o América tenha jogado nos últimos tempos, inclusive nesse jogo contra o Corinthians, contra o Botafogo, quando perdeu o jogo. Aí que está. O América jogou bem contra o Botafogo, mas perdeu a partida. Jogou bem contra o Corinthians e quase venceu. O Corinthians não é por acaso que o América é lanterna da competição. Então, quando você enfrenta o lanterna, ainda mais quando nesse momento os dois estão disputando a mesma coisa, você precisa vencer. Está jogando em casa. O Corinthians não conseguiu. E olha que por um milagre não perdeu o jogo. Aos 52 minutos, num dos 870 cruzamentos que o time fez durante o jogo, deu certo, né? O Fagner cruzou de perna esquerda, o Gil acabou aparando essa bola e o Juliano chegou para cabecear entre dois marcadores do América na última bola do jogo, praticamente na última bola do jogo. É por isso que o América vai ser rebaixado, porque ele nem conseguiu sustentar uma vitória num jogo em que ele foi não digo melhor, mas jogou bem, construiu uma vantagem, mas acabou cedendo na última bola. Mas o Corinthians precisava ganhar esse jogo e não ganhou. Agora tem o Cuiabá fora no meio da semana, que é também um inimigo direto, porque está no bolo, e depois o Santos na Neoquímica Arena. O Santos que apanhou, tomou uma surra do Inter no Beira-Rio nessa rodada. E que vai tentar se recuperar, né, nesses próximos jogos, e que até vinha esboçando uma recuperação. Emendou 3 vitórias seguidas, entre elas uma contra o Palmeiras. Pois é, o Corinthians que não tire esse jogo para jogado, vencível, porque vai ser bem complicado. E virou um clássico do desespero, porque hoje o Santos e o Vasco ocupam a zona do rebaixamento. Já o Corinthians ainda não, mas a situação segue periclitante. 33 pontos, 15º colocado, está 2 posições da zona e 3 pontinhos. 3 pontinhos significam uma vitória. Só que Santos e Vasco, que hoje ocupam a 17ª e 18ª posição respectivamente, têm uma vitória a mais do que o Corinthians, que é o primeiro critério de desempate. Então, se hoje Santos e Vasco igualarem o Corinthians em pontos, ainda assim, quem se ferra nessa história é o Corinthians. Vamos falar do jogo. Cara,
Que jogo horrível, que jogo mau. E aí tudo que a gente falou nos últimos dias parece que vai por água abaixo. Falei aqui da semana de treinos do Mano, dos relatos maravilhosos, das orientações, do que eu já tinha visto, inclusive, nesses poucos jogos com o Mano Menezes, de uma certa organização, do time que compete, do time que tem, especialmente se não tem ainda tanta construção ofensiva, mas tem organização. Nos primeiros 45 minutos contra o Fluminense, um time efetivo, que usou da estratégia, marcou alto o Fluminense do Diniz e conseguiu fazer 3 gols ainda no primeiro tempo sobre um finalista de Libertadores fora de casa. Cara, isso tudo foi pro ralo. Foi pro ralo. O jogo que o Corinthians fez hoje foi de um time rebaixado. Foi de um time que está, não é flertando com a Série B, que está pronto para disputar a Série B no ano que vem. Foi um time apático, desorganizado, bagunçado, desesperado contra o Lanterna. O América Mineiro é o Lanterna do Brasileirão e deu um sufoco no Corinthians. O Corinthians começou bem, como disse o Mano Menezes. Sim, com 1 minuto de jogo tem um gol perdido do Moscardo. E aí? E aí? E aí depois começou a construir algumas jogadas, algumas tabelas e tudo mais, a bola rondava a área e nada. A bola pipocava ali na frente da área e nada. E dele cruzamento e nada. E o América Mineiro conseguiu explorar contra-ataques. Porque aí eu não sei se o Corinthians imaginou que depois da bola do Moscardo, poderíamos estar vencendo já por 1-0. Vamos lá que esse gol vai sair naturalmente. Só que não foi tão naturalmente assim que o Corinthians se lançou ao ataque. De novo, o Mano Menezes escalou Fausto Vera na primeira função no meio-campo, Moscardo um pouco mais à frente, Renato Augusto e Juan Oliveira. O Juan Oliveira perdido, ele é um jogador que a gente sabe que ele tem potencial, ele estava arquivado com o Luxemburgo, ele chegou a ser utilizado no início, depois não estava jogando mais, e agora o Mano Menezes coloca ele em campo. O Juan tem uma dificuldade de acompanhar a rotação do jogo. O Renato Augusto tá difícil. Tá difícil de enxergar algo no Renato. Fã de Renato, sou um fã do Renato, Cara, o Renato é absurdamente técnico, importante, ídolo, tudo que vocês podem imaginar. Ele não tá conseguindo. Nem ele tá conseguindo encontrar soluções. Não sei se pela desorganização do time, mas não sei se por uma posição errada, porque ele foi jogado lá pelo lado esquerdo, mas em vários momentos eu vi ele tentando chegar por dentro para tentar buscar alguma construção, mas não vejo mais finalização, não vejo mais aquele passe para deixar companheiros na cara do gol. Ele não tá conseguindo mais ser esse cara. Não tá. O Moscardo mais à frente perdeu essa chance e até por estar voltando de lesão, enfim, no último jogo ele não conseguiu participar, acabou saindo no intervalo. O Matheus Bidu foi escolhido porque o Fábio Santos, né, que vai se aposentar no final do ano, ainda é o titular incontestável da lateral esquerda e tem uma sequência grande, por isso precisa ceder de vez em quando a vaga para o Matheus Bidu. E tanto o Fagner quanto o Matheus Bidu abusaram dos cruzamentos e não conseguiram ter uma maior efetividade. O Yuri Alberto, os gols que ele conseguiu fazer contra o Fluminense, dessa vez a bola, quando chegava, ele não conseguia uma finalização mais clara, não conseguia um espaço para poder concluir. E o Pedro, eu acho que o Pedro está jogando muito por dentro. O Pedro não está lateralizando o jogo como o Wesley fez no segundo tempo. O Pedro é um jogador de ponta, de beirada, de 1 contra 1, que pode dar profundidade. O Pedro está jogando muito mais para cá, talvez até numa ideia do Mano de se aproximar do Yuri Alberto, mas não está funcionando. O Pedro é um jogador muito talentoso, que eu acho que tem que continuar sendo titular. Às vezes eu fico na dúvida entre ele e o Wesley, porque o Wesley talvez seja o ideal para segundo tempo mesmo, mas o Pedro está um pouco mais para dentro do campo do que eu acho que ele deveria estar. É só um reparo aqui. E aí, depois do Corinthians começar a se afobar, meter os cruzamentos e até conseguir algumas tabelas ali no ataque, mas que não resultaram em muita coisa, os contra-ataques do América começaram a encaixar. O América começou a mostrar uma organização que ele não tem, tá? É um time que nos últimos jogos tem encarado de frente os adversários e tudo mais, mas ele começou a mostrar contra o Corinthians uma organização que eu ainda não tinha visto. É um time muito bem compactado, bem definido ali com a sua linha mais baixa, saindo no contra-ataque, saindo em velocidade e com uma intensidade que o Corinthians não estava mostrando no jogo. E aí você fala, caramba, qual é o lanterna do campeonato aqui? Pois é, o América começou a gostar do jogo, começou a se soltar e começou a buscar o ataque de alguma forma. As finalizações, elas até não estavam indo para o gol, até que o Benítez recebe uma bola pelo lado direito, o
o Matheus Bidu não está na jogada, o Fausto Vera também não acompanha, os zagueiros estão lá esperando, né, para ver o que vai acontecer. O Benítez, que é muito bom finalizador, né, se tem alguma coisa... O Benítez a gente pode questionar a intensidade dele, questão física, sequência de jogos, a qualidade técnica a gente conhece, né? Passou por Grêmio, São Paulo, Vasco e agora o América Mineiro, e ele define. Ele chutou lindamente no canto, a bola ainda desvia no Veríssimo e o Cássio não consegue acompanhar. O América faz 1-0 aos 37 do primeiro tempo, o que já era trágico, porque o Corinthians tinha que buscar uma vitória, um empate já era um mau resultado. Só que aí o desespero começa a bater. E deu para perceber isso em erros técnicos individuais, tomada de decisão, o time bagunçado em campo. E aí o Mano Menezes, no segundo tempo, ele busca suas trocas com o Fábio Santos no lugar do Matheus Bidu e também o Giuliano no lugar o Matias Rojas no lugar do Juan. Depois que ele troca o Giuliano pelo Moscardo, o Wesley na do Renato e por último o Felipe Augusto na do Pedro, para fazer aquilo que ele gosta de fazer, até pela dificuldade, pelo desespero, pelo cenário do jogo, né, colocar dois atacantes ali, o Yuri Alberto e o Felipe Augusto, para tentar segurar a bola ali e ia parar cruzamentos, porque era esse o recurso que o Corinthians estava utilizando. Então assim, o Corinthians não teve organização, o Corinthians não teve um padrão bem diferente do que eu vi contra o Fluminense, inclusive, especialmente no primeiro tempo, nos últimos jogos, mesmo que o Mano ainda não tivesse vencido, não tenha vencido comandando o Corinthians, poxa, eu tava vendo uma evolução. Essa evolução, como eu disse, foi pro ralo depois desse jogo. Não aconteceu nada, nada. O Matias Rojas, cara, pelo amor de Deus, ele não consegue fazer nada. Deram a 10 para esse cara fez um bom jogo contra o América Mineiro, justamente numa Copa do Brasil, depois se machucou, voltou e... Não tô entendendo. Ele tenta alguns arremates que explode na defesa, ou seja, ele nem olha para onde ele está chutando. Ele não consegue mais ser efetivo, ele não tem mais um passe bacana, ele é para ser o meio armador, né? Ou o cara que joga mais pelo lado direito, cortando para dentro para finalizar. O Mano tá puxando até ele mais por dentro, por quê? Porque o Renato não tá dando conta. E o Giuliano é um jogador mais de combinação de jogadas, que eu acho até que precisamos fazer justiça com ele. É um cara que tem se entregado demais, não é só pelo gol, tá? Mas o gol representa ou simboliza um cara que busca o resultado até o último instante. O Giuliano é esse cara. Eu posso questionar aqui, às vezes, erro de passe, ou porque ele tecnicamente não foi bem. Eu não posso questionar a capacidade que o Giuliano tem de se entregar em todos os jogos e a vontade que ele tem de dar certo no Corinthians, que muitas vezes não acontece por conta de uma bagunça que é feita por treinadores, no time, enfim, na situação no contexto que o clube vive. E também foi o cara que não se omitiu, né? Foi o único que concedeu entrevista na zona mista, dando a sua cara a tapa ali pelo momento que vive o time. Mas isso, obviamente, não o isenta ou não o isentaria se ele tivesse feito um mau jogo. Acontece que ele acho que está jogando mais do que o Renato Augusto em termos de entrega, em termos de movimentação, em termos de resultado para o time. O Giuliano, sim, que eu também critico, que eu também acho que quando precisou ele não foi protagonista, mas ele foi super importante no time do Vitor Pereira no ano passado, mesmo sem ser titular, especialmente na Copa do Brasil, e esse ano no time do Lázaro ele também encaixou. Quando teve organização, o Lázaro puxou ele para segundo volante e ele deu certo, cara. Juntamente com o Renato, juntamente com o Fausto ali de primeiro homem, mas depois a coisa degringolou por tudo que aconteceu com o Corinthians no ano. Então, com o Mano Menezes, o Giuliano é um cara meio que renasce, assim, um cara que tem jogado bem. Não sei se a ponto de você renovar com ele, até porque ele ganha um dos mais altos salários do clube. Mas isso é uma questão que a gente vai analisar no final do ano. Estou falando sobre momento. O Giuliano entra, dá mais movimentação, só que o América Mineiro, que estava com uma vantagem adquirida e que, obviamente, estava comemorando demais esse resultado parcial, baixa completamente as suas linhas, tanto que o América, no segundo tempo, aí sim, pouco oferece assim, né, de perigo para o ataque do Corinthians. Até tem algumas escapadas, né, em que o Cássio precisa fazer algumas defesas, sempre o Cássio, né? Mas especificamente o Corinthians ficou mais com a bola e aí fez os seus mais 920 cruzamentos, até que um deu certo, porque era o único recurso que o Corinthians poderia ter naquele momento, com jogadores tecnicamente abaixo, desorganização do time, com o adversário tendo uma vantagem, com o bloco baixo segurando apenas qualquer ímpeto que o time pudesse ter. Essa dificuldade que o Corinthians está tendo de superar barreiras e bloqueios está chamando a atenção.
Já tá difícil de você ganhar jogos, de você construir. Quando você ainda toma um gol e aí percebe que o teu adversário se fecha, o Corinthians não tá tendo uma capacidade criativa de poder furar esse bloqueio. E aí, dele chuveirinho, dele bola na área. Tanto que o Gil termina o jogo como centroavante, né, como atacante, tá lá para um cruzamento do Fagner, que errou tudo no jogo, mas acertou esse cruzamento, o Gil cabeceia pro meio da área e o Juliano consegue fazer o gol. Porque antes disso, algumas bolas que passavam perto, o Veríssimo perde um gol inacreditável, o Juliano numa pichotada de perna esquerda, o próprio Felipe Augusto numa cabeçadinha que ele tá limpo na bola e ele cabeceia pro lado e assim, ó, e vai, bem, bola na área, bola na área. Aí tem um pênalti reclamado, que depois dá pra ver que o cara toca na bola antes do Juliano, né? E tem algumas pichotadas da arbitragem também, né? O cara do América que abraça a bola na bandeirinha de escanteio, sai correndo durante a linha e consegue fazer o cruzamento e a bandeirinha deixa seguir. E depois, quando a bola parece que vai sair pela linha de fundo, o Gil acha que ela sai, pede a bola, cobra o lateral e a bola não saiu. Assim, confusões à parte, um jogo maluco, confuso, sabe, estranho e o Corinthians, assim, irreconhecível. Alguém pode até brincar, não, irreconhecível quando o Corinthians joga bem, né, na temporada. Não, mas falando sério, é um Corinthians que em alguns momentos mostrou uma certa evolução, especialmente com o Mano, uma organização, uma competitividade. Esse jogo foi sonolento, cara. Sonolento, de um time que precisava vencer para escapar da posição que tá. E aí quando você olha para a tabela e vê como o time jogou contra o lanterna do campeonato, aí você vê que eles estão na mesma turma, que eles estão disputando a mesma coisa. E isso pode ser perigoso porque ainda tem tempo. Ainda tem tempo do Corinthians mergulhar nesse Z4. E quando mergulhar, se hoje o Corinthians fora do Z4 estava nervoso porque tomou um gol do lanterna e não estava conseguindo virar, e conseguiu um empate milagroso no último minuto, vocês imaginem esse time dentro da zona, precisando desesperadamente para sair dali. Aí a pressão vai ser gigantesca. Então assim, gente, não é brincadeira. O Corinthians está correndo o risco, sim, de disputar a Série B no ano que vem. Eu ouso a dizer que apesar desse jogo, assim, essa hecatombe que aconteceu no Beira-Rio com o Santos tomando 7 do Inter, o Santos tem jogado um futebol até interessante. O Vasco também. O Vasco deu trabalho para o Flamengo no Clássico, em que o Flamengo ganhou só por 1-0. O Cruzeiro ganhou do Atlético e o Filipão disse que o Cruzeiro mandou no jogo. O Bahia se recuperou e está jogando bem com o Rogério Ceni. O América está jogando melhor que o Corinthians. E isso é preocupante. Mano Menezes, hein? Dá jeito na turma porque assim, tem muito jogador abaixo. O time vai ter que competir. E o Mano reconheceu que a competição que houve contra o Flu não entrou em campo hoje e o time jogava em casa contra o Lanterna. Foi um jogo muito esquisito e as consequências disso, elas são terríveis e podem ser ainda piores. Comentem aqui o que vocês acharam do jogo, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!